Eu tenho certeza que você já ouviu de alguém a seguinte frase: para de correr que tu vai se machucar. Às vezes nem precisa de ter alguém nos falando isso, né? A gente mesmo já tem uma crença internalizada de que correr é um esporte de alto impacto e isso machuca. Eu já mostrei aqui no canal como que a gente saiu do macaco para um ser humano corredor, o quanto nosso corpo acompanhou essa evolução. E também tem vídeo aqui falando como você faz para prevenir lesão. Então, se você tem essa crença aí de que correr machuca, se inscreve nesse canal, porque você não vai perder nada com isso. E outra coisa, já curte esse vídeo, porque além de ensinar a prevenir lesão, nesse vídeo aqui eu vou te ensinar os 3 passos para você garantir que você se machuque. Ou seja, eu te dou a receita do que você não deve fazer. E se você estiver fazendo algum desses passos, você vai ter que parar imediatamente. Olha só, a corrida está um esporte super popular, né? E a estimativa é de que 33 lesões aconteçam a cada 1000 horas corridas. E as lesões mais comuns são canelite, fascite plantar, fratura por estresse, entorse do tornozelo e as dores que surgem, né? Dor no joelho, dor no tendão do calcânio, dor na frente do pé, embaixo da sola do pé, dor no quadril, dor na coluna. Essas lesões têm uma característica de microtraumas repetitivos. E geralmente elas não têm um evento único e identificável. Tem vários fatores contribuindo para o surgimento dessa lesão. Sem avaliar a pessoa, não dá para dizer assim com total certeza: ah, foi a fraqueza da panturrilha que gerou dor no tendão do calcânio. Porque a dor no tendão do calcânio é multifatorial. Em uma pessoa pode ser que seja fraqueza da panturrilha especificamente. Em outra pessoa pode ser que essa pessoa não esteja dormindo adequadamente e isso prejudica a regeneração tecidual dela. Então, a gente sabe hoje que dor e lesão, disfunção musculoesquelética é multifatorial, ou seja, tem aspectos físicos, emocionais, sociais. Então, o surgimento de uma lesão, o surgimento de uma dor pode envolver fraqueza muscular, baixa nutrição, uma baixa qualidade do sono, a sua forma de lidar com dor e desconforto, cada pessoa lida de uma forma diferente, até o ambiente em sua volta, se as pessoas em sua volta te apoiam, te dão suporte, isso influencia no surgimento de dor e disfunção. Nessa imagem aqui, eu mostro a interação de fatores. Olha a quantidade de coisa que interagem entre si para que aconteça a dor, a disfunção e contribua para a má qualidade de vida. Entretanto, tem 3 coisas que quando a gente faz, a gente aumenta a probabilidade de se machucar. Essas 3 coisas são: primeiro, erro no treinamento. Nós somos seres corredores, temos características evolutivas para isso, aprendemos a correr lá desde os nossos 2 anos de idade. No entanto, quando a gente pratica um esporte, a gente precisa ter um método de treinamento. E é por isso que é importante que a gente siga as orientações de um profissional de educação física quando a gente está querendo performar no esporte. Eu costumo falar assim, que quando a gente quer só dar uma corridinha no parque, só para manter a saúde, manter a funcionalidade do nosso coração, de repente a gente nem precisa de um acompanhamento profissional, mas quando você quer evoluir, aumentar a velocidade, aumentar a distância, correr em provas, competir, é interessante que você tenha um acompanhamento profissional, porque ele vai te guiar e te ajudar nisso. O que é que acontece de erro de treinamento que eu vejo por aí? Nós, profissionais de saúde, sabemos que a fórmula para lesionar é fazer muito cedo. Assim, não tem nenhum problema em você correr longas distâncias. Eu já fiz a minha maratona, consegui fazer de uma forma legal. E muitas pessoas conseguem correr longas distâncias, maratonas, ultramaratonas. Muitas pessoas conseguem evoluir também na velocidade, baixar o pace, correr longas distâncias em pouco tempo. No entanto, o problema está na evolução desse processo, em você sair de poucos quilômetros para muitos quilômetros de uma forma muito rápida. Aí o nosso corpo não dá conta de acompanhar essa evolução. Deixa eu explicar melhor. O nosso corpo tem a capacidade de atender a demanda, desde que essa demanda seja ofertada em pequenas doses. Por exemplo, se você precisa subir um lance de escadas, no primeiro dia você vai sentir um certo desconforto, vai sentir falta de ar, vai sentir dor na perna. Contudo, conforme você for fazendo isso todo dia, você vai ver que em poucas semanas você já vai estar super apto a fazer isso. Ou seja, o seu corpo adaptou. E na corrida não é diferente.
Quando você iniciou o esporte, ou então se você precisou parar por um momento e retornou, você viu que no início é difícil a gente correr alguns quilômetros sem parar. Às vezes a gente não consegue nem correr muito. A minha primeira prova foi de 6 quilômetros e eu andei pra caramba. Eu corri um pouquinho e andava, corri um pouquinho e andava, mas fiz minha inscrição e estava lá. Hoje em dia, depois de o quê? Acho que pouco mais de um ano, eu consegui correr 42 quilômetros sem parar. Sendo que aí o que é que acontece? O nosso coração e o pulmão evoluem assim, ó. Rapidinho você recupera o fôlego e o coração começa a dar conta de bombear sangue para o seu corpo todo, sem parecer que você vai ter um piripaque. Sendo que os nossos músculos, tendões, ligamentos, articulações, toda essa parte motora da mecânica do movimento da corrida demora um pouquinho mais para se adaptar. E aí o que é que acontece na prática? O pessoal começa a correr mais rápido, consegue correr numa distância maior, mas a galera lá de baixo, da linha de produção mesmo da corrida, que são as suas pernas, ainda não estão preparadas para o aumento de volume e intensidade do treino. É aí que dá o desequilíbrio na balança da capacidade do seu corpo e na demanda do esporte. Quando você aumenta volume e intensidade, você aumenta a demanda. Se você não acompanha aumentando a sua capacidade física, a força dos músculos, tendões, articulações, ou então dando um tempo para que essa capacidade vá se ajustando à demanda, é aí que acontece a lesão. Então, nesses casos, você precisa aumentar a sua demanda, sim, se você quer evoluir no esporte. Eu sou fisioterapeuta, sou corredora, mestre em funcionalidade humana e eu prezo por essa autonomia, para a gente evoluir na nossa atividade esportiva. Salvo em raríssimos casos, você não vai precisar limitar essa demanda. No entanto, você vai precisar ter um pouquinho de paciência para o seu corpo evoluir de acordo com a sua demanda e pagar o preço. E é aí que vai o segundo passo para lesionar. É justamente você não fortalecer o seu corpo. Fortalecimento é com um treino progressivo de carga. Pode ser puxando ferro, anilha, halter, usando elástico, usando o próprio peso corporal. Tem várias formas de se progredir a carga e fortalecer o seu músculo. Você precisa fazer isso porque nós que já passamos dos 25, nós já estamos em um processo de decadência, já estamos envelhecendo, infelizmente. É o processo natural do envelhecimento. A gente começa a perder massa magra, massa óssea, nosso tendão vai ficando mais delgado. Então, se você não treina fortalecendo essas estruturas, você já vai estar abrindo uma porta para lesão. Porque por mais que você consiga evoluir gradativamente na corrida, a gente já está em desvantagem, porque o processo natural já está colocando o nosso corpo, a nossa capacidade física lá embaixo. Mas, não precisa de muita coisa, não precisa de coisas muito elaboradas. Aqui na internet tem bastante vídeo ensinando a como fortalecer seu corpo, ensinando exercícios focados para a corrida, qual músculo-chave para fortalecer. E você consegue fazer isso até de casa. Agora, cuidado com o que vocês veem na internet, porque infelizmente muita coisa não é confiável. Inclusive, esse é o terceiro ponto para a lesão. E o que acontece que eu vejo muito é vocês quererem correr igual a tal pessoa, ou então querer se encaixar em um padrão de movimento de corrida. Eu fico vendo assim que criou-se um jeito certo de correr. Um tronco reto, um pouco inclinado para frente, braços paralelos sem cruzar o corpo, chegar na pisada com o antepé, levar o calcanhar lá no bumbum, respirar certo. E ainda tem que sorrir pro fotógrafo. E isso é a maior bobagem da história da corrida que eu já vi até hoje. Primeiro, porque se fosse assim, se tivesse um jeito certo de correr, lá quando a gente estava com um ano e pouquinho, a gente ia precisar que alguém ensinasse a gente a correr. E eu tenho certeza que você aprendeu sozinho. Segundo, que se você analisar os grandes corredores, atletas olímpicos, você vai ver que eles não têm um padrão de corrida. Não há um padrão entre tal atleta e o outro atleta. Eles têm um corpo único, uma história única de vida e isso reflete na postura. Até dentro do atleta, quando você pega, por exemplo, o Kipchoge, e ver ele correndo no treino regenerativo, um treino mais lento, ver ele correndo um treino de tiro, um treino mais rápido, ver ele correndo curtas distâncias, longas distâncias, você vê que às vezes até a corrida dentro do próprio atleta muda de acordo com a velocidade, de acordo com o ritmo, e isso é natural, porque o nosso corpo vai acompanhar a demanda que ele é solicitado. Se precisar correr mais rápido, ele vai ter estratégias biomecânicas para correr mais rápido, isso inclui levar o calcanhar no bumbum, elevar mais o joelho. E se for correr mais lento, a gente vai ter uma resposta biomecânica de outra forma. Além disso, quando a gente fala de biomecânica da corrida, a única evidência que a gente tem de uma característica biomecânica que aumenta o risco de lesão é a absorção de impacto. Então você pode correr do jeitinho mais esquisito, mas se você tiver uma boa absorção de impacto, show de bola, baixo risco de lesão.
Mas se você correr todo posturado, todo instagramável, belíssimo, belíssima, mas você tá errando naquele passo 1 e no passo 2, você vai garantir mais impacto e aí a conta fecha certinho para você ter uma lesão. Ó, de bônus eu vou te dar o quarto passo para ter uma lesão. É você ter chegado até aqui, ter assistido o vídeo todo e ainda não ter curtido o vídeo e nem se inscrito no canal. Não te custa nada. Quando você faz isso, quando você curte, quando você se inscreve, interage com o conteúdo, você está me mandando feedback dizendo que meu trabalho está valendo a pena. Além disso, quando você interage, esse conteúdo chega a mais corredores e a gente previne mais lesões. Agora vem cá, me fala. Tem alguma coisa que eu falei nesse vídeo que você está fazendo errado? Comenta aqui para mim que eu quero saber. Eu espero que tenha ficado claro que esses passos são coisas que você não deve fazer. Então você tem que treinar correto, tem que fortalecer seu corpo, não se preocupar tanto com a sua postura e se inscrever e curtir esse canal. Um beijo, te vejo no próximo vídeo.